Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Na aula de hoje a gente vai continuar falando de derivada, tá bom? E aí direcionando um pouco mais o conteúdo que a gente está vendo. O que foi que a gente começou a trabalhar na aula anterior? Foi fazendo derivadas e ao mesmo tempo analisando num gráfico, tá? Eu chamava a atenção ao mesmo tempo, uma história que num gráfico pode existir valores onde você assume um valor máximo e um mínimo. Tá? Assumir um valor máximo e um mínimo. Nesse contexto, ao mesmo tempo, eu fui dizendo, olha, tem na matemática que a gente pode trabalhar, quando você está com o gráfico completo, com a derivada dele. E aí, possa ser que em alguns casos, tá? Na derivada, existe um número lá dentro do seu intervalo, tá? Onde a derivada é igual a zero. Qual é esse valor? Não sei. Tá? E aí, trabalhou. E eu deixei para vocês, tá bom? Eu vou mostrar até aqui na tela para vocês, esse aqui, ó, a definição 6.61 que diz, ó, os valores, tá, que estão dentro do domínio, tá aqui, ó, esses valores C que estão dentro do domínio, onde a derivada aplicada nele, o resultado dá zero, ou se eu pegar esse valor de C, aplicar a derivada e eu não tiver uma resposta, eles são chamados de pontos críticos da função, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque a associação, tá, daquela história de extremos, os valores onde a tua função atinge um maior resultado ou um menor. Tá? Então, o que é que pode acontecer, que é o que está nessa observação aqui? É que todo ponto de extremo, tá, quando você diz, esse valor é de extremo, se eu pegar ele e aplicar na derivada, o resultado dela vai ser o quê? Ou zero, ou não me dá solução. Tá bom? Ao mesmo tempo que tem que ter cuidado, porque nem todo valor onde a derivada dá zero, tá certo? Vai ser o quê? Ponto de extremo. Vamos ver aqui com os exemplos. Tá? Então, ó, determina o caso, isso aqui é o que a gente vai começar a trabalhar com as derivadas. Simplesmente, então, vamos verificar se a gente consegue determinar esses pontos críticos, tá bom? Ou esses valores críticos. Vamos lá, para vocês verem que não é difícil. É só a mesma coisa que a gente vinha fazendo, aprender a fazer derivada, e aí, posteriormente, eu vou tentar determinar se tem algum valor de x que, aplicado nessa expressão, o resultado dá zero. Tá? Vamos lá. Então, no exemplo 94, determino caso existam os pontos críticos da função abaixo. Na letra A, você tem uma função, tá? Um polinômio de segundo grau, x ao quadrado menos 6 vezes x mais 8. Se eu quiser determinar os pontos críticos, o que é que eu faço? Quem são os pontos críticos? Pega a expressão e derivo ela. Está aqui, eu derivei. Ó. Então, a derivada de x ao quadrado menos 6 vezes x mais 8 vai dar quem? 2 vezes x menos 6. Segue, então, no estudo que, como é que eu determinaria os pontos críticos? Essa expressão aqui, e se eu igualasse ela a zero? Eu posso? Claro que eu posso. Então, ó, essa expressão é igual a zero. Quem seria o valor de x? Está aqui, ó. O resultado dessa expressão aqui fosse a igualdade. É x igual a 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Beleza. Ao mesmo tempo, existe algum valor que eu coloque numa função de primeiro grau e não obtenha resultado? Não. É o que está descrito aqui. Ó. Não existe valor no domínio, tal que a função, ó, a derivada não existe, ou seja, eu não consigo achar um resultado. Logo, x igual a 3 é ponto crítico da função. Beleza? Então, ponto crítico. Pegar a expressão e observar esses dois fatores. Se tem algum momento em que ela pode ser zero, ou se tem algum valor que é aplicado nela, você não tem solução. A segunda expressão é raiz cúbica de x ao cubo mais 8. Tá? Então, vamos lá. Ela tem pontos críticos? Primeira coisa que eu faço é a derivada. Tá? Como é uma raiz, e aí a gente já mostrou em aulas anteriores, vocês fazem, então fica x ao cubo mais 8, toda essa expressão é elevada a 1/3. Aí aplica o quê? Regra da cadeia. Vocês façam aí, vocês vão chegar nesse resultado que está aqui. Tá? Então, o que é que eu faço aqui? Ó? É uma fração. Será que existem valores onde a derivada seja igual a zero? Aí eu coloco, então a expressão é igual a zero.
Quando é que uma fração, o resultado dá zero? Quando o numerador é zero e o denominador não. Tem algum valor onde isso acontece? Tem, ó. Para ela ser zero, tá aqui, ó. Se o meu numerador é zero, 3 vezes x ao quadrado é igual a zero. Ou seja, x igual a zero. Será que é verdade? Eu aplico aqui, ó. 0 ao cubo dá 0. 0 mais 8 dá 8. Tá? 8 ao quadrado de 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Então não zero o denominador. Tá? Tem algum valor onde não existe? Para que ele não exista, o que é que tem que acontecer? O meu denominador tem que ser zero. Independente do que aconteça em cima. O valor aplicado no denominador, zera ele. Quem seria esse valor? Menos 2. Por quê? Menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0. E aí, ó. 0 ao quadrado é 0. Raiz cúbica de 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. Então não me preocupo com o resultado do numerador. Apenas com o do denominador. E x igual a 2 é isso. Portanto, nós temos aqui dois pontos críticos. Quem é? X igual a 0 e x igual a menos 2. Tá aqui. Tá? Então isso aí, o valor de ponto crítico, pessoal, a gente é o quê? São os valores onde a sua derivada, tá bom? Ou é igual a zero ou onde ela não existe. Se isso acontecer, há uma boa possibilidade de um desses dois valores, tá, ser o quê? Um ponto de extremo. O que é que significa? Que se você pegar esses valores e colocar na sua conta, tá, existe a possibilidade dos resultados aplicados neles, ou o seu maior resultado para uma determinada observação, ou o seu menor resultado. Tá certo? O ponto crítico é isso. Eu pego esse valor, jogo na conta e vejo, ó, aqui, ele está dando um maior resultado ou um menor. Esse outro, aplicado na conta, está dando um maior resultado ou um menor. O detalhe é como é que eu vou distinguir entre eles. Tá? Como é que a gente vai fazer para diferenciar? Então a gente começa, pessoal, para antes de saber se ele é máximo ou mínimo, usando essa proposição que está aqui, ó, proposição 6.63. O que é que ela pede? Ó? Você vai ter que trabalhar com uma função que é o quê? Tem derivada. Então, antes de mais nada, ó, imagine que a tua função é contínua no intervalo e derivável no intervalo aberto. Ó. Ela é contínua no fechado e tem derivada no aberto. Toda função derivável ela é contínua, mas nem toda função contínua tem derivada. Então, o que é que acontece? Ó? Eu posso calcular a derivada? Posso. Então, onde a minha derivada der positiva, significa que ali, ó, a minha função cresce. Onde a derivada der um valor positivo, significa que ali minha função cresce. Onde a derivada, ó, for um valor negativo, significa que para aqueles valores, tá bom? Ó, x naquele conjunto de valores, a função é o quê? Decrescente. E onde a derivada for igual a zero, tá certo? Significa que a função é contínua. Tá? E não contínua na verdade, é uma função é constante. Tá? Eu tenho que trocar isso aqui. A função é constante. Ah, professor, como é que eu vou saber esse último? Ora, o que é a derivada de um número constante? Derivada não é sempre igual a zero? Ponto. Então, se a derivada é igual a zero lá do início, ó, olhemos lá nas propriedades. Vamos lá ver. Ó. Vou voltar um pouquinho. Ó, pessoal. Lá no tópico 6.4. Regra da constante. Ó. Se a função é um número fixo, a derivada dela é sempre igual a zero. E aqui tem um exemplo. Logo, se eu pegar lá no final, se a derivada é igual a zero, é porque a função é o quê? Constante. Só tem que organizar lá, tá bom? Beleza. Então, ó, a proposição aqui, essa última parte a gente já sabia. O que eu acrescentei agora é só o seguinte. Ó, se o valor agora da derivada é positiva, a função cresce. E se ela é negativa, a função o quê? Decresce. Então, olha o exemplo aqui, ó. 95. Determine os intervalos nos quais a função seguinte são crescentes ou decrescentes.
Se possível, determine também seus pontos críticos. Então, o que é que tem aí? Ó? Só para a gente entender um pouco. Eu tenho uma função de segundo grau e tenho duas funções do terceiro grau. Ou seja, vamos trabalhar aqui com questão de derivada. Para a função x ao quadrado menos 4x. Para eu determinar, pessoal, vamos agora pensar um pouco. Como é que eu vou saber onde ela é positiva e onde ela é negativa? Tá? Como é que eu vou saber onde a derivada é positiva e onde ela é negativa? Aí você pensa um pouco. Será que é tão difícil assim você conseguir observar? Primeiro, existe uma possibilidade de eu conseguir determinar onde a derivada é igual a quem? A zero. Tá certo? Existe a possibilidade onde eu calcular a derivada como sendo zero. Tá? Tem que ter cuidado, pessoal, para vocês não confundirem esse último aqui. Ó. Ele está dizendo a derivada é zero para qualquer valor de x do domínio. Tá bom? Aí ela é função contínua. Aqui eu vou determinar um valor de x específico. É só um valor. Se for em todos, a função é o quê? Constante. Se for em um só, aí não. Aí é ponto crítico. Porque qual é o detalhe? Se tem a possibilidade de eu saber onde ela é igual a zero, eu vou olhar bem pertinho dele. Se um valor for um pouquinho menor, será que é positivo ou negativo? Se for um pouco maior, será que é positivo ou negativo? Ou será que é igual a zero? Então, uma boa alternativa de conseguir se determinar onde eu tenho valor positivo e negativo é onde? Olhando onde a derivada é zero. E aí eu faço. Pega a derivada de x ao quadrado menos 4x, daqui, ó, 2 vezes x menos 4. Logo, a gente tem aqui a expressão, ó, 2 vezes x menos 4 para determinar onde é igual a zero. Tá aqui, ó. Isso leva ao valor de quanto? X igual a 2. Beleza. Tá bom? Então achei o ponto crítico. O que é que a gente vai fazer agora? Agora vamos determinar os intervalos onde a função cresce e onde ela decresce. Logo, ó, se eu olhar para valor menor do que 2, como é uma função de primeiro grau, tá bom? A derivada me gera uma função de primeiro grau, qualquer que seja o valor, certo? Pegar qualquer número de x menor do que 2, aplicar na conta e obtiver um resultado, se for positivo, todos os outros vão ser positivos. Se um é negativo, todos os outros vão ser negativos. Tá bom? Então, o que é que acontece na observação aqui? Ó? Você observa que quando pega o valor de x menor do que 2, sua resposta de derivada é sempre negativa. Significa que para qualquer valor de x menor do que 2, ou no intervalo de menos infinito até 2, a sua função é sempre o quê? Decrescente. Do mesmo modo de observação. Se eu pegar o valor de x um pouquinho maior do que 2, por ser uma função de primeiro grau a derivada, qualquer sinal admitido por um valor aplicado na conta vai ser similar aos demais. Ou seja, o x que está aqui aplicado nessa conta, tá bom? Um pouquinho maior do que 2. Vê-se que aplicado na derivada sempre dá um número o quê? Positivo. Então, a minha função é crescente para qualquer valor, tá? No intervalo de 2 até mais infinito. O que é que vocês têm? Ó? Numa função de segundo grau, vocês têm duas formas de fazer. Ó. Aqui. Tá bom? Aqui, ó, função de segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau, você já sabe, é uma parábola. Tá bom? Como o valor que multiplica x ao quadrado é positivo, então parábola de concavidade para cima. Ótimo. Então, no gráfico, o que é que vocês vão ver? Uma parábola de concavidade para onde? Para cima. Tá certo? Só que, olha agora. Ó. Ponto crítico, que nesse caso aqui corresponde também ao vértice. Tá? Se você quiser calcular o vértice, vocês viram isso lá em geometria. Vocês vão achar o ponto crítico, o vértice, que vocês aprenderam a calcular lá em geometria, é o ponto crítico de uma derivada de função de segundo grau.
Tá? É a mesma coisa. Então, beleza. Ó. O vértice numa função de segundo grau é o menor valor ou o maior valor que a função assume. Se a parábola tem concavidade para cima, então tem o menor resultado. Então olha o que é que está sendo escrito na expressão. A expressão vem, ó. Qualquer valor de x menor do que 2. A minha função foi o quê? Decrescente. Então está aqui, ó. O gráfico sempre vem da esquerda para a direita. Então, para eu chegar aqui, ó, no menor valor, eu tenho que ir o quê? Decrescendo os resultados. Opa, cheguei aí no menor valor. Tá? Consequentemente, quando eu pegar para cá, ó, e para o outro resultado, o que é que eu tenho? Vamos lá. Para valores de x maiores do que 2, minha função é o quê? É crescente. Então está aqui, ó. Para eu sair do menor valor, eu tenho que crescer. Pronto. Tá aí. Difícil pra caramba, né? É maior, vocês vejam. O problema é que o contexto é chato, mas não é difícil. O que é que eu fiz na conta? Primeiro calculei a derivada. Ótimo. Depois o que é que eu fiz? Calculei onde a derivada é igual a zero. Por quê? Porque eu quero saber onde é que a derivada tem valor positivo e onde ela tem valor negativo. Ponto. Onde ela tiver valor negativo, a função decresce. Onde tiver positivo, a função o quê? Cresce. Tá bom? Será que isso se repete nas demais? Vamos ver a letra B. A letra B você tem a função x ao cubo mais 1. Então a primeira coisa que eu tento fazer, tá bom? Para conseguir determinar onde a minha função cresce e onde decresce, é o que? Calcula a derivada. Calculei. Calculada a derivada, o que é que eu faço? Tá? Calculei a derivada. Então o que é que eu faço? Tento achar os pontos críticos, ou seja, a derivada onde ela é igual a zero. Calculei a derivada. Ó. 3 vezes x ao quadrado igual a zero. Onde é que essa expressão é zero? Quando x é zero. Então eu tenho um ponto crítico. Beleza. Eu posso afirmar, tá bom? Que onde é que ela cresce e decresce? Vamos ver aqui, ó. X é o marco, o zero. Eu olho valores menores e maiores e vejo o que é que acontece. Só que eu presto atenção. Quem é a derivada? 3 vezes x ao quadrado. Então eu percebo o seguinte, ó. Todo valor elevado ao quadrado, eu acho que todo mundo há de concordar comigo, sempre me dá um valor o quê? Positivo. Certo? Sempre me dá um valor positivo. E qualquer número positivo, que é o x ao quadrado multiplicado por outro, que nesse caso aqui é o 3, ainda me dá um valor positivo. Então acho que todo mundo há de concordar comigo que independente do valor que eu jogar na expressão, eu sempre vou ter um resultado o quê? Positivo. Certo? Consequentemente, o que é que acontece? Eu não tenho valor onde a derivada é igual a zero. Ou seja, eu não vou encontrar valores onde a minha função que decresce. Eu só vou ter valores, ó, quando eu aplicar na conta, os resultados vão ser sempre o quê? Crescentes. Será que isso se reflete? Se reflete, ó. Tá lá, ó. Minha função, gráfico sempre vai da esquerda para a direita. O resultado, me perdoe, pessoal. Tá? O valor daqui, ó, deu sempre positivo da derivada, então ela é sempre crescente. Então tá aqui, ó, o gráfico da esquerda para a direita, ó, sempre crescendo. E faço de novo a observação que eu já fiz anteriormente. Professor, mas o senhor não achou o x igual a zero como sendo um ponto crítico? Eu vou dizer sim. Então o senhor quer dizer que ele tinha que ser de máximo ou mínimo. Tá? Ou ponto de extremo. E a resposta é não. Lembre-se, todo ponto de extremo, ou seja, o maior ou menor resultado, ele sim vai ser o quê? Um ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico vai ser valor de máximo ou mínimo. E esse é o caso. Ó. Esse é um dos casos. Tá aqui, ó. Em x igual a 3, você nem tem valor de máximo ou mínimo, porque a função é sempre o quê? Crescente. Então, cuidado. Tá? Aquele valor onde eu acho a derivada igual a zero ajuda a gente, ó, a determinar os intervalos onde eu posso ter valor de derivada positivo e negativo. Tá? Para saber se a função cresce ou decresce. Vamos ver outro exemplo?
Tá aí, ó. A letra C. X ao cubo menos 3 vezes x. Quero saber onde essa função cresce e decresce. Como é que eu calculo então? Vou calcular a derivada deles. Vai ser 3 vezes x ao quadrado menos 3. Olha, veja que essa situação aqui é diferente do caso anterior, pessoal. Que era só quem? 3 vezes x ao quadrado. Agora a derivada deu 3 vezes x ao quadrado menos 3. Existem valores onde numa função de segundo grau, onde ele seria igual a zero. Eu vou calcular. Ó. Será que tem? E vou conseguir determinar, está aqui a conta feita, que o resultado da minha derivada é zero quando o x vai dar mais ou menos 1. Ótimo. Tem algum valor que eu coloque na conta 3 vezes x ao quadrado menos 3 e não ache resposta? Está mais do que evidente que não existe isso. Tá bom? Não existe esse caso. Tá certo? Então, beleza. Então, só encontro os valores quem? X igual a menos 1 e x igual a 1. Então, tenho dois valores aí a observar. Tá? Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Se eu pegar, agora eu vou determinar onde a função cresce e onde decresce. Onde é que a minha derivada deu negativo? Eu vou fazer, pessoal, para vocês, o estudo de sinal, tá? Para, de novo, ajudar vocês a entender essas contas. Tá? Como é que eu vou saber onde ela é positiva, negativa, professor? Eu tenho dificuldade, eu não consigo ver tão fácil. Tá? Então vamos lá, vou tentar ajudar vocês nessa visualização. Então tá aqui. Ó. A expressão que a gente tem é x ao quadrado. Tá? Ficou 3 vezes x ao quadrado menos 3. Tá? Essa aqui é a derivada da função. Tá certo? Todo mundo, eu acho que há de concordar comigo que eu posso reajustar essa expressão para ficar 3 vezes x ao quadrado menos 1. Tá bom? 3 vezes x ao quadrado menos 3. Ele pode ser reescrito dessa forma que está aqui. Que eu posso ajustar? Ó, x ao quadrado menos 1, tá? É o produto da soma pela diferença, dois valores. Dá uma olhadinha lá naquelas propriedades de produto. Tá? Olha lá, produtos notáveis. Então a mesma coisa, que 3 vezes ó, x menos 1 vezes x mais 1. Ótimo. Então eu tenho três contas aqui. Ó. Posso passar 3 traços aqui para ajudar o meu entendimento na conta. Tá? O quarto vai ser a junção de todas elas. A primeira é sempre uma constante. Então aqui ó, é sempre x igual a 3. Então como é sempre uma constante, tá bom? Independente do que eu queira, todo mundo aqui é o quê? Positivo. Tá? Todo mundo é positivo. Beleza. Na segunda linha eu vou botar essa segunda expressão, que é quem? X menos 1. Onde é que eu posso entender o sinal aqui? Ó? Nesse caso aqui, eu boto aqui ela no número 1. Por quê? Porque é o valor que zera essa minha conta, no 1. E aí eu vejo aquela história, função de primeiro grau, o que é que acontece? Ó? Qualquer sinal admitido por um número menor do que 1 vai continuar. Então se eu pegar qualquer número menor do que 1 e jogar nessa conta, o resultado vai ser positivo ou negativo? Claro que eu não sou besta, eu pego um número bem fácil de eu fazer a conta, eu pego 0. 0 menos 1 dá o quê? Menos 1. Então, se um número deu negativo, todo mundo vai dar negativo. Regra de função de primeiro grau. Consequentemente, se um lado deu negativo, o outro obrigatoriamente tem que dar o quê? Positivo. Tá bom? O resultado tem que dar positivo. Faça o teste. O outro número que eu posso... Ó, a outra expressão seria x mais 1. De novo, ó. Onde é que eu vou me fixar? Aqui, ó. No valor onde
o valor de x que zera essa conta. Quem é esse valor? Menos 1. Sendo assim, ótimo. Então, se eu pegar qualquer número menor do que menos 1 e jogar nessa conta, o que é que eu vou achar? Valor positivo ou negativo? Qualquer número menor do que menos 1. Aí, eu, de novo, não vou ser besta. Vou escolher quem? Menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, ó, se 1 deu negativo, todo mundo vai dar negativo. Se por um lado dá negativo, pelo outro tem que estar o quê? Sempre positivo. Tá lá. Então, ótimo. Ó. Se eu sei isso, e se eu pegar agora a multiplicação deles? Ó, 3 que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. Tá? De novo, estou pegando essa expressão agora. Como ela é uma multiplicação, eu só vou precisar fazer regra de sinal. E aí todo mundo vai ver que na regra de sinal não tem como se perder. Multiplicação é aquela regra. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos vai dar mais. Então, ó, nessa última regra aqui, todo número menor do que menos 1 deu positivo. Para todo valor de x menor do que menos 1, o resultado deu positivo. Entre menos 1 e 1, o que é que acontece? Ó? Valor positivo vezes um negativo dá negativo. Negativo vezes positivo dá negativo. Então aqui no meio dá só resposta negativa. Para valores maiores do que 1, o que é que eu tenho? Ó? Um número positivo vezes um positivo dá positivo. Vezes um positivo ainda continua a dar positivo. Então, olha o que é que eu tenho agora. Entre menos 1 e 1, tá? O valor ficou negativo. Se os valores de resposta foram negativos, então eu vou enxergar aqui entre menos 1 e 1, o gráfico é decrescente. Para valores menores do que menos 1 e para valores maiores do que 1, o resultado deu positivo. Logo, para esses valores, a minha função vai ser sempre o quê? Sempre crescente. Será que eu vou ver isso nas respostas? Vamos lá dar uma olhada. Então, ó, na minha resposta, deu exatamente aquele estudo que a gente fez. Para a derivada ser negativa, os valores de x estão entre quem? Menos 1 e 1. Então, ela decresce no intervalo que vai de menos 1 até 1. Onde é que a derivada assume um valor positivo? A gente viu que para qualquer valor menor do que menos 1, está aqui, ó, de menos infinito até 1, assim como qualquer valor de x maior do que o número 1. Está aqui o intervalo de 1 até mais infinito. Como eu tenho dois cantos, ó, está aqui a união. Então a função cresce nesse intervalo. Graficamente, o que é que isso quer me dizer? Ó? Vamos lá, juntar. Ó. Eu tenho um gráfico. Está aqui, ó. Ele diz que para valor menor do que... O gráfico sempre é desenhado da esquerda para a direita e vai seguindo as regras. Para valor maior do que... menor do que menos 1. O meu gráfico é o quê? É crescente. Então está aqui, ó. Ele é crescente. Entre menos 1 e 1, valores de x, o meu gráfico é o quê? Decrescente. Está aqui, ó. Ele é decrescente. Para valores maiores do que 1, o meu gráfico é sempre o quê? Crescente de novo. Tá certo? Então, olha aí a ideia do gráfico. Assim como você também observa aqui, ó, quando x é igual a menos 1, além dele ser ponto crítico, olha aqui, ó, ele é um ponto de extremo. Ou, se quiser, chamar um ponto de máximo. Em x igual a 1, ele é ponto crítico. Só que ao mesmo tempo ele é o quê? Um valor de mínimo. Tá bom? Ou seja, um ponto de extremo. Se quiser relembrar a associação, ó, como eu tenho valores maiores, ó, do que 2, então em x igual a menos 1, eu tenho um extremo relativo. Se todos os valores fossem menores, eu teria um extremo absoluto. Assim como, ó, em x igual a 1, eu tenho valores que dão, ó, menor do que menos 2. Está aqui, ó, abaixo. Sendo assim, x igual a menos 1, tá? Me é um ponto crítico de extremo ou extremo relativo
tá? Ou ponto de mínimo local. Tá? Então aí vocês recordam o contexto, quando é essa história de mínimo relativo, tá? Mínimo absoluto. Absoluto é se todo mundo fosse maior do que esse valor aqui. Tá? Então ele seria um valor de extremo absoluto. Tá certo? Beleza. Citar aqui esses dois teoremas, pessoal, que tecnicamente a gente não vai aplicar muito, tá? Então vou só citar para vocês. Quem quiser, por questão de curiosidade, olhe os exemplos, veja a aplicação dele. Mas o primeiro é chamado, são dois teoremas. O primeiro é chamado de teorema de Euler. Tá bom? Que ele diz o seguinte, ó, seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e derivada no intervalo aberto. Se os valores de extremo, ó, são iguais, então existe pelo menos um ponto nesse intervalo onde a derivada aplicada nesse ponto dá zero. O que é que isso está me dizendo? Se os valores de extremo são iguais, existe pelo menos um ponto onde a minha função assume o quê? Máximo ou mínimo. Esse ponto crítico vai ser de máximo ou mínimo. Se a função é igual, tá? Isso aqui. Ah, professor, e se ela for constante? Beleza. Então, de máximo, mínimo ou constante. Mas, de certeza, vai ter. Onde é que você não acharia uma regra dessa daqui, ó? Tá? Lá naquele exemplo, onde eu tinha, ó, x ao cubo. Só isso. Tá bom? Por quê? Porque os valores de extremo, independente do que você coloque, tá bom? Independente do valor que você coloque, os extremos nunca vão ser iguais. Já numa função de segundo grau, sim. Pega a função, ó, x ao quadrado, só ela. Tá bom? E calcula nela o menos 2 e 2. São dois valores distintos que, colocado na conta x ao quadrado, me dão o mesmo resultado. Então ele me garante, tá bom? Que fazendo isso, eu vou achar um valor do quê? De máximo ou mínimo. Tá? A não ser a regra, se em todo número a derivada for zero. Aí ela é constante. Ah, tem um teorema aqui, ó. Tá? A demonstração. E o outro é o teorema do valor médio, que diz o seguinte, ó. Se você tem uma função que é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, basicamente o mesmo enunciado do teorema de Euler, tá bom? Só que aqui não há necessidade dos valores de extremo serem iguais. Tá bom? Não há necessidade dos valores de extremo serem iguais. Então o que é que ele me afirma? Então vai existir um ponto dentro do intervalo aberto, tal que, ó, ele vai me dar uma média, essa média aqui, ó. Vai ter um valor de x que vai me gerar a média. Tá certo? Por isso teorema do valor médio. E aí tem a demonstração aqui, ó. Demonstra o contexto. Se você quiser olhar a aplicação, pode ficar à vontade. Tá? Como a gente não vai ficar utilizando ou direcionando, eu acho que é encher linguiça. Tá? E aí vamos porque é útil. Tá? Não que isso seja inútil. O problema é que dizer vamos porque é útil, parece que outra coisa é inútil. Tá certo? É a mesma coisa de você estar conversando com alguém e dizer vamos para o que interessa. Não é que o resto é desinteressante. É porque o que você realmente precisa naquele momento é aquilo ali. Tá? Mas fica meio ambíguo. Tá aqui a justificativa. E aí a gente vai, pessoal, para a identificação é o seguinte. Ó. Beleza, professor. O senhor já ensinou nessa ideia de construir gráfico. Que eu posso calcular a derivada. E quando eu calcular a derivada, tentar achar valores onde a derivada dá zero. Tá bom? Ou onde o resultado nem existe. Esses números aí vão ser, ó, críticos, pontos críticos. Que o senhor diz que ele pode ser máximo ou mínimo. Tá? Ele pode ser o de máximo ou mínimo. Mas como é que eu vou saber? Tem alguma forma de saber? Será que toda vez eu tenho que ficar construindo gráfico para saber? E a resposta é não. Ao mesmo tempo que eu digo a resposta não, vocês já viram e inconscientemente já perceberam o que eu vou falar agora.
Tá bom? Então vamos lá. Ó. Teste da primeira derivada. Ele diz o seguinte, ó. Teorema 666. Tá? Ninguém vai associar o número da besta não, viu? Quem fizer isso é o besta. Certo? Besta de abestalhado. Fazer igual a quinta série. Ninguém tá mais na quinta série seu. Tá para ficar zoando. Todo mundo já passou disso. Então, ó, vamos lá. Seja f uma função contínua, de novo, ó, intervalo aberto, e ter derivada no... Ó, ela é contínua no fechado e tem derivada no aberto. Parece o enunciado de função, tá? De teorema de Euler, teorema de valor médio e tudo aquilo que eu venho explicando até agora. Então, o que acontece? Se C é um ponto crítico da função, então, ó, se a derivada passar de positivo para negativo, então, ó, a função aplicada naquele ponto lhe dá um valor de máximo relativo. Se a função passa de um resultado positivo, a derivada passa de valor positivo para valor negativo, então naquele ponto crítico você chegou a um valor de máximo. No segundo caso, se ela passar de negativo para positivo, então a função aplicada num ponto crítico atinge um valor mínimo. Tá? Pode ser relativo ou local. Tá? Relativo ou local é a mesma coisa. Tá? A afirmação de absoluta é porque você teria de ver de todos os pontos. E no terceiro caso, ó, se ela lhe dá sempre um valor positivo ou sempre lhe dá um valor negativo, tá? Exceto em um ponto, então de certeza você não tem extremo. Tá? Onde foi que a gente viu isso? Será que a gente já viu isso em algum lugar? Será? Vamos voltar um pouquinho? Letra C, tá bom? Eu vou até, ó, de novo, ó, na questão. Exemplo 95. A letra C, ó. Achei um ponto crítico. Aí fiz o gráfico perto dele. Meu gráfico passou de positivo para negativo. Então, nesse ponto crítico, eu atingi o quê? Um máximo local. Da mesma forma, ó, vi no outro ponto crítico que a derivada saiu de negativa para positiva. Então, nesse outro ponto crítico, eu cheguei a um valor de mínimo. Aí você, não foi. Aquilo ali é o que eu já fiz. Só olhar onde é crescente e decrescente. E a resposta é sim. E a letra C? A letra C eu não fiz não. Fez. Olha aqui, ó. Olha a letra B. Exemplo 95, letra B. A gente achou um ponto crítico onde a função deu sempre um resultado o quê? Positivo. Então, o teste da primeira derivada já foi feito. Só não tinha anunciado antes. Então, agora sabendo, vamos fazer outros exemplos? Para saber se dá certo. Tá? Exemplo 98. Determine se existiam os pontos críticos da função. Por que eu quero saber o ponto crítico? Porque lá a derivada dá zero, e a partir dali eu tento ver onde é que se dá a derivada dá positivo ou negativo. Ponto. Caso exista, determine se eles são pontos de máximo ou mínimo. Para determinar se é máximo ou mínimo, o que é que eu vou fazer? Tá? O que é que eu faço? Nossa, que coisa triste. Tá? A única coisa que eu vou fazer é, já sei onde ela cresce e decresce. Então, é só olhar a variação. De positivo para negativo, positivo é subindo, negativo é descendo. Então, para você subir e descer, você tem que ter chegado no máximo. De negativo para positivo, negativo você desce, positivo você sobe. Para você descer e depois subir, você tem que ter chegado no menor valor. É tão difícil isso de entender, né? Pelo amor de Deus, não me venham chorar, não. Então tá lá, dada a função, esse x ao quadrado menos 4, a gente já fez. Tá lá no exemplo 95, dá uma olhada lá. A gente já viu que para x menor do que zero, a derivada deu sempre negativa. E para x maior do que zero, ela deu positiva. Função de segundo grau. Tem uma parábola. O valor que multiplica x ao quadrado é positivo. Parábola de concavidade para onde? Para cima.
Se a parábola é com cavidade para cima, então eu vou chegar no menor valor. Como é que eu confirmo isso com derivada? Está aqui, ó. Se é menor do que zero, negativo. Então está descendo para valor menor do que zero. Se é maior do que zero, positivo. Então no zero ele passa de negativo para positivo. Então se ele passa de negativo para positivo, ele chegou no menor valor. Em f de zero, você tem um mínimo relativo. Nossa, é difícil demais. Nossa. Certo? Quem não estiver entendendo, faz a conta. Volta lá no exemplo, porque está todo feito lá, detalhado, tá bom o gráfico. Volta lá no exemplo 95, letra A. Tá? Olha ele. Vocês vão ver que está tudo isso aqui descrito. Eu só não fui fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o que é que acontece? Quando a derivada passa de negativo para positivo, tá? Você tem ali um valor de mínimo relativo. Olha o exemplo, ó. B aqui, ó. Tá lá, x ao cubo mais x ao quadrado, menos 5 vezes x menos 5. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu quero determinar, tá? E ao mesmo tempo vocês vão vendo, ó. Eu já sei onde a função cresce e onde ela decresce. Tá? Tô conseguindo aprender agora o que também? Onde é que ela pode chegar num maior valor e no menor. Vão juntando essas informações e vocês vão perceber uma coisa que eu vou falar ali na frente. Tá? Você vai dizer, não é possível não, que eu fiz isso tudo. Deixa eu só dar um exemplo do que é que eu estou fazendo aqui. O exemplo máximo. Eu vou voltar até para mim, para vocês entenderem aqui o exemplo. Vamos lá. Você pode estar dizendo, não, o professor está me apurrinhando, o professor está tirando meu juízo, isso é difícil, eu desisto. O que é que eu digo para vocês? Tá? Antes de continuar ali fazendo as contas. Quem assistiu Karate Kid? Oh! Olhem para mim e vejam o senhor Miyagi. Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Ou então, quem for mais velho um pouquinho, é cera com mão direita. Tira cera com mão esquerda. Bota cera com mão direita. Tira cera com mão esquerda. Não, seca. Pinta com mão direita. Limpa com mão esquerda. Certo? Eu estou ensinando a vocês a arte da luta com as contas. Vocês vão lá, pega lá o negócio, dá um kamehameha nas desgraçadas agora. O que é que eu estou dizendo para vocês? Ó, veja que é a construção. Primeiro eu falei, tá? E eu vou continuar lá na conta. Ponto crítico. Falei de derivada. Depois falei o que era ponto crítico, que é calcular onde a derivada dá zero ou onde ela não tem solução. Beleza. Depois o que é que eu falei? Eu posso verificar onde a derivada me dá valor positivo e negativo. Por que é que eu fiz isso? Para saber onde eu estou, a minha função vai crescendo e onde ela vai decrescendo. Pode acontecer isso? Pode. Tá? Pode ser só que ela cresça. Pode ser só que ela decresça. Mas vocês vão vendo, ó, que eu vou juntando as informações. Tá? Então vamos lá voltar para o gráfico da função. Tá? E me vendo agora como um senhor Miyagi. Tá? Aí eu vou chamar vocês de Danielito. Danielito-san. Presta atenção. Vamos lá. Letra B. Função x ao cubo mais x ao quadrado menos 5 vezes x menos 5. Tá bom? Então o que é que você tem? Primeiro, os passos que eu tenho que fazer é, vou poder calcular pontos críticos? Se sim, tá? Eu vou poder calcular a partir da derivada. Então calculei a derivada. A derivada da função deu o quê? 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x menos 5. Isso aqui é uma função de segundo grau. Não há valores que eu aplique na conta e não ache resultado. Então aquela segunda hipótese de ponto crítico, não coloco. Vai resultar então de eu calcular aqui a primeira, ou seja, calcular onde a derivada é igual a zero. Está aqui, ó. Onde é que o resultado deu zero? Em dois valores, ó, em x igual a 1 e x igual a menos 5 terços. Tá bom? Em x igual a 1 e x igual a menos 5 terços.
Tá certo, pessoal? Beleza. E aí, o que é que eu vou fazer? Estudo de sinal. Tá? O que a gente vai aplicar aqui é estudo de sinal. Como é que vai ficar, então, tá, esse estudo de sinal? Vamos lá. Você tem a função f de x, tá? Essa é a função, vou escrever ela. X ao cubo mais x ao quadrado menos 5 vezes x menos 5. A derivada foi 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x menos 5. Você tem isso aí. E foram encontrados os pontos críticos. Quem eram? X igual a 1 e x igual a menos 5 terços. Tá? O que é isso aqui que não sejam as raízes de uma função de segundo grau? Toda função de segundo grau é uma parábola de concavidade para cima. Tá? Então vamos lá. Ela vai ser uma parábola de concavidade para cima. Quem são as raízes? Está aqui, ó. Não precisa fazer um desenho com simetria bonito, não. Isso aqui não é geometria. É entendimento. Então tá aqui, ó. Menos 5 terços foi uma raiz. Tá bom? E o outro, 1. Tá? 1 seria aqui mais perto. Deixa eu botar aqui. 1. Tá? Menos 5 terços vai dar menor do que menos 1. Função de segundo grau. Quem multiplica o x ao quadrado é positivo. Então a parábola de concavidade para onde? Para cima, passando pelas raízes. Ó. Professor, o senhor não achou o menor valor da parábola? Porque não me interessa. Não me importa. O que me importa é isso aqui, ó. Se eu sei desenhar o gráfico, olha agora o que acontece, ó. Se pegar o valor de x menor do que menos 5 terços, ó, o gráfico está acima do eixo do x. Então todo mundo aqui é positivo. Entre menos 5 terços e menos 1, todo mundo deu o quê? Negativo. Para todo mundo cujo valor de x era maior do que 1, o resultado foi o quê? Positivo. Olha o gráfico. Então, para todo mundo, ó, a minha função derivada, tá? Deu negativa. Eu posso olhar a parte. Para todo valor de x, o A de cabeça para baixo eu já disse. É para todo valor de x do intervalo que vai de menos infinito até menos 5 terços. Tá? Segundo ponto. Tá? Ela deu negativo? Não, pessoal. Isso aqui é positivo. Me perdoe, pessoal. Deixa eu corrigir. Me empolguei já com o outro. Tá? Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Tá? Ela deu positivo. Tá bom? Para todo valor menor do que menos 5 terços de x aplicado na conta, a conta sempre deu um resultado que positivo. Segundo ponto, ó, entre menos 5 terços e 1, ela deu negativo. Então, ó, a derivada da negativa para todo valor de x que pertence ao intervalo que está entre menos 5 terços e 1. E o terceiro ponto, que ela volta a ser positiva, ó, ela volta a ser positiva para todo valor de x no intervalo que vai, ó, de 1 até mais infinito. Por quê? Porque para qualquer valor maior do que 1, o resultado dá sempre positivo. Então, olha, nesse gráfico aqui, olha o que é que eu tenho. Ó. Se ela passa de positivo para negativo em menos, ó, no x igual a menos 5 terços, então em menos 5 terços, ela passou de positiva, crescendo, tá, para negativa. Se isso aconteceu, ela chegou aonde? No máximo. No valor de 1, ó, ela passa de negativo para positivo. Então, no valor de x igual a 1, ó,
ela passa de negativo, que está diminuindo, para positivo. Então ela chegou aonde? No mínimo. Vamos ver lá a questão. Olha lá, ó. X é menor do que menos 5 terços. Ela vai, ó. Ela sai de positiva para negativa. No x igual a 1, ela sai de negativa para positiva. Então, pelo teste da primeira derivada, em x igual a menos 5 terços, você vai ter o quê? Um valor de máximo relativo. Na outra condição, pelo teste da primeira derivada, no x igual a 1, você tem um valor o quê? De mínimo. Tá bom? Então, eu consigo determinar quem é o maior resultado ali e o menor resultado. Tá? Ele não vai ser o menor de todos, nem o maior de todos. Tá bom? No gráfico mesmo, quando a gente for fazer o gráfico, que juntar toda a informação, vocês vão ver. Mas aí, tá tranquilo. E o outro que é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau, vamos lá. Vou calcular a derivada. Calculei a derivada. A função é 7 vezes x menos 15. A derivada dela deu 7. Ou seja, me dá um valor que é sempre positivo. Se eu não tenho alternância entre positivo e negativo, significa que numa função de primeiro grau, tá? Onde o domínio é o conjunto dos reais, eu não tenho nem máximo nem mínimo. Então, logo pelo teste da primeira derivada, não existe extremo relativo da função. Mas ainda não consegui saber, porque é difícil que eu faça esse valor de positivo, negativo, e aí vai. Então, a gente vem para aqui, ó, para o teste da segunda derivada. Seja a função, uma função derivável no intervalo aberto, e ser um ponto crítico desse intervalo, tá? Ou seja, aquela história, ou ele dá zero ou não existe. Então, f admite a segunda derivada, tá bom? Você imagina agora que você pode fazer a derivada da derivada. Fez. Pega esse valor de c e aplica nessa segunda derivada. O que é que acontece? Se na segunda derivada o resultado for negativo, você tem um valor de máximo. Se na segunda derivada o resultado for positivo, você tem um valor de mínimo. Tá bom? Exemplo daí, ó, associando o que já tem, lá na função de segundo grau. Tá? Letra A do exercício 95, que é o letra A do exercício 98, que é o mesmo agora do exercício 99. Tá? A derivada de x ao quadrado menos 4 dá 2 vezes x. A derivada de 2 vezes x é quem? É 2. Então significa que no ponto crítico que eu calculei, se eu colocar ele ó, na segunda derivada, eu sempre vou ter um resultado o quê? Positivo. Se isso acontece, pelo teste da segunda derivada, a gente tem o quê? Que em x igual a zero, você tem um valor de mínimo relativo. Tá bom? Por ser uma função de segundo grau, ele é absoluto. Mas esquece isso. Bota todo mundo relativo que está valendo. Tá? Na letra B, ó, pegando aquelas contas que a gente fez. Ó, a primeira derivada que a gente calculou, deu 3 vezes x ao quadrado, mais 2 vezes x menos 5. A gente calculou quem são os pontos críticos. Ó. X igual a 1 e x igual a menos 5 terços. O que é que eu vou fazer agora? Vou calcular a segunda derivada. Que é a derivada de 3 vezes x ao quadrado? Dá 6 vezes x. Quem é a derivada de 2 vezes x? Dá 2. Tá? Aí eu faço, ó. Se eu pegar nessa expressão, ó, 6 vezes x mais 2 e colocar o valor de 1, eu vou ter um resultado positivo ou negativo? Se eu jogar o x igual a menos 5 terços, vou ter um resultado positivo ou negativo? E olha lá, para menos 5 terços, quando eu apliquei na conta, eu achei como resultado o número menos 8, que é o quê? Negativo. Se a derivada segunda é negativa, é porque o valor, aquele valor de ponto crítico, ele é máximo relativo. Tá lá, ó. Exatamente como eu tinha feito no caso anterior, fazendo pelo teste da primeira derivada. No segundo caso, ó, quando x é 1, ó, dá um valor positivo. Se a segunda derivada me dá um valor positivo num ponto crítico, pelo teste da segunda derivada, a função aplicada naquele ponto, me dá um valor de mínimo.
Tá bom? Ó, veja, é difícil pra caramba. O que é que eu estou fazendo? Faz a derivada. Fiz a primeira. Beleza. Tá? Procura onde ele é zero ou onde ele não existe. Aplico na conta. Apliquei. Vou achar os pontos críticos. Se eu calcular de novo e jogar os pontos críticos, eu consigo dizer se o valor é de máximo ou mínimo. Se não, a partir do próprio ponto crítico, aí eu vou fazer estudo de sinal, verificar onde a função é positiva e negativa. Ponto. Fica a meu critério a partir de agora. Tá? Beleza. Professor, mas agora o senhor fez uma segunda derivada, ela só vai ser isso? Só isso aí? Botei só? Zé Fini? E a resposta é não, jovem mancebo. Tá? Para quem não entende, assista alguns canais de anime. No caso, a expressão jovem mancebo é do Ei Nerd. Tá? Dá uma olhadinha lá. Tá? Ou então, se preferir, chamar a gente, todo mundo é otaku. Para cá, ó, a gente ainda tem dois testes chamados concavidade e ponto de inflexão. Tá bom? Como é que vai fazer isso? Concavidade, assim como uma função de segundo grau. Concavidade para cima ou para baixo. Toda expressão em si, quando ela tem essa variação de crescer e decrescer, em algum momento ela inverte. Tá? Se ela cresce, se ela está crescendo e deixa para decrescer, em algum momento ela muda a direção dela, do gráfico. Tá? E nessa mudança de direção, a gente vai trabalhar com quem? Com cavidade. Para isso, a gente vai precisar saber as ideias de ponto de inflexão. Tá? Então vamos lá, para concavidade. Seja definição 6.68. Imagine que você tem uma função que é derivada no intervalo aberto. Então, onde a derivada é crescente, o gráfico vai ter concavidade para cima. Onde a primeira derivada, tá, for decrescente, o gráfico vai ter concavidade para baixo. Isso é lógico? Claro que é. Tá? Claro que é. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Tá lá. Certo? A definição 6.68. Ele diz, ó, onde a derivada for positiva, tá? Onde a derivada da função for positiva, você tem concavidade voltada para cima. Onde a derivada, tá, é negativa, você tem concavidade para baixo. Quando ele fala em concavidade, pessoal, não quer dizer que tem que fazer essa curva completa, como a gente aprendeu lá de função de segundo grau. Tá? É a representação, ou seja, concavidade para cima pode ser só isso aqui, ó. Tá? Uma parte do desenho que indique, ó, que ela aqui, ela vai receber, ó. Tá vendo? Todo mundo está contido aqui, ó. Concavidade para baixo não precisa ser o desenho completo. É só uma representação. Tá? Ou seja, ó, em um determinado momento, você tem isso aqui. Ó. Tá? No desenho do seu gráfico. O que é que isso quer dizer, então? Que lá no gráfico, a gente já fez isso ou não fez? Fez. Lembre-se, tá? Que ele pega concavidade para cima e para baixo. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, ó. Olha de novo. Letra B do exemplo 90, letra C do exemplo 95. Você veja que ela sai de cima para baixo, ó. Tá certo? Ó, se eu rachar, ó, mas isso aqui não é uma concavidade, pessoal. Isso aqui tá meio torto. Só que se eu cortar assim, ó. Tá vendo? Se eu cortar assim, olha aqui, ó. Concavidade para baixo, concavidade para cima. Tá certo? Então, o ponto de inflexão, ou no caso de concavidade, o que a gente vai avaliar é isso aqui, ó. Vai determinar os valores onde a expressão, ó, faz essa mudança, ó, na curvatura dela. Ah, professor, isso é relevante, realmente relevante? Sim. Certo? Porque a partir desse ponto aqui, você pode ter uma variação, certo? Na forma como as coisas estão reagindo no seu trabalho.
Tá certo? Se ele mudou, ó, se ó, tá decaindo, ó, aí você espera que isso aqui aconteça. Se ele, a partir desse valor, ele mudar de direção, significa o seguinte, opa, a partir daqui, os resultados vão ter duas situações. Ou ele vai baixar, mas tender ao equilíbrio, tá certo? Em linha reta, ou ele vai tender o quê? A partir de um certo ponto, a subir. Então, esse valor é relevante. Tá? Um exemplo disso, e de novo vou citar para a gente a situação da pandemia, exatamente essa foi a divisão. Tá? O gráfico está em crescimento, infelizmente, de óbitos. Só que em um determinado momento, ó, ele atingiu o pico dele. Então ele começa a decair. Aí todo mundo, opa, tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo. Só que, ó, a partir daqui, pessoas começaram a ser infectadas. Então, o número de casos ele vai parar de diminuir, tá certo? Vai continuar. Ó. O número de óbitos diminui, mas a partir do número de infectados, foi a partir desse dia aqui, ó, ele vai parar de diminuir, ó, os óbitos, só que em algum momento, ó, ou ele estanca, tá certo? Ou então, infelizmente, ele volta a crescer. Então, quando ela faz essa mudança aqui, é a partir daí que a gente tem que observar as coisas. Do mesmo jeito, ó. Ela vinha, ó. Ela vinha aqui, ó, tal, mostrando, ó, que ia crescer, mas que ia estabilizar. Só que em um determinado momento ela mudou de novo, ó. Nesse ponto aqui ela mudou, ó. Você tem uma inflexão, ou seja, ó, aí é o perigo. Se ela estava crescendo e teve um ponto de inflexão, tecnicamente a tendência dela é o quê? É crescer. Tá certo? E aqui, ó, ela está aumentando, mas parece que vai estabilizar, mas aqui, ó, novos casos de infectados, tá? E aí, infelizmente, novos casos de infectados tendem a aumentar a curva, e, infelizmente, o número de óbitos. Isso é uma situação de visualização de curvas, pessoal. Para isso, vocês vão precisar aprender essa ideia de ponto de concavidade. Como é que a gente vai fazer? É diferente do que a gente já vinha fazendo? E a resposta é não. Tá? Volta lá para a apostila. Vejam que na definição 6.68 eu vou utilizar o que a gente já fez, que é a derivada de primeiro grau e verificando onde ela dá positiva e negativa. Tá? Não mudou nada. Tá? No teorema 6.69, o que é que você tem? Ó? Seja f uma função diferenciável de segunda ordem, tá? Em um intervalo aberto. Ou seja, a função tem derivada de ordem 2. Assim como a gente fez para a derivada de primeiro grau, onde a derivada de primeiro grau é positiva, a minha função cresce. Para eu determinar onde a derivada cresce, eu vou ter que calcular a derivada da derivada. Se é assim, ó, calculando a derivada da derivada. A primeira derivada vai crescer, onde a segunda derivada der o quê? Positivo. Assim como você observa. Onde é que a primeira derivada decresce? Ora, para falar em decrescer, significa que a derivada dela tem que ser negativa. Então, a derivada da derivada, está aqui, ó, tem que ser menor do que zero. Onde a segunda derivada for positiva, você tem concavidade. Na primeira derivada, você tem o quê? Cresce e decresce. Na segunda derivada, você tem o quê? Concavidade. E aí, de novo, como a gente fez lá na primeira derivada. Beleza. Para eu saber onde ela cresce e onde decresce, eu preciso primeiro calcular pelo menos onde ela é zero. E aí, nesse momento que você vai calcular onde ela é zero, você entra nesse chamado ponto de inflexão. O ponto de inflexão vai ser simplesmente, ó, tá? Dizemos que dê um ponto do gráfico, é um ponto de inflexão se, ó, f é contínua nele, ou seja, você coloca esse valor na conta, você tem um resultado, e onde a derivada, o gráfico, muda de concavidade para cima, para baixo. Vocês já ouviram esse negócio? Nessa aula de hoje, está mudando de direção de cima para baixo. Eu falei aquela história, de onde a função cresce para decrescer.
Concavidade para cima é positivo. Concavidade para baixo é negativo. Onde a derivada cresce é positiva. Onde ela decresce é negativa. Entenderam as associações? Então a associação é a mesma da primeira. A mesma. Só que aqui agora eu vou calcular a partir da segunda. Então onde é que eu calculo o ponto de inflexão? Vou calcular exatamente onde é que a segunda derivada é igual a zero. Esse valor vai ser chamado de ponto de inflexão. Tá aqui, ó, de novo, ó, no exemplo 100. Letra A, x ao cubo mais x ao quadrado menos 5 vezes x menos 5. Tá? Calculei, ó. Primeira derivada e já fui logo para a segunda, porque o resto a gente já fez. Tá? Dá uma olhadinha nos exemplos anteriores. Aí eu tenho 6 vezes x, ó, mais 2. Onde é que então minha segunda derivada dá zero? Ou onde ela não existe? Como é função de primeiro grau, só vai ser onde ela é igual a zero. Então ela deu igual a zero quando o x foi menos 1/3. E aí de novo, ó, faz o estudo do sinal. Ó, em menos 1/3. Função de primeiro grau. Se eu pegar qualquer valor menor do que menos 1/3 e jogar na conta, o sinal que eu obtiver vai ser o correspondente dos demais. E como a gente não é besta, a gente joga quem? Joga o menos 1. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Se um valor deu negativo, significa que todos os outros vão dar, tá? Em uma função de primeiro grau. E para valor maior do que menos 1/3, põe um zero. 6 vezes 0 dá 0. 0 mais 2 dá 2, positivo. Então qualquer valor maior do que menos 1/3 vai dar o quê? Positivo. Então observe, ó, que a minha segunda derivada vai me dar valor negativo para qualquer número menor do que menos 1/3. Minha derivada segunda me dá valor positivo para qualquer valor de x maior do que menos 1/3. Então o que é que eu junto aí, ó? Em menos 1/3 está aqui, ó. Se, ó, para qualquer valor menor do que menos 1/3, a segunda derivada deu o quê? Negativa. Então concavidade para onde? Para baixo. Segunda derivada deu positiva para qualquer valor de x maior do que menos 1/3. Então concavidade para onde? Para cima. Olha como é difícil. Nossa, difícil demais. Tá? Mineirei. Tá? Fale seu oxente. Diga seu abestado. Mas não diga que é difícil, não. Agora eu concordo com todo mundo ao dizer que ela é chata. Porque vai ficar fazendo essas repetições. Tá? Isso é chato. Mas difícil? Não, não é. Tá? Difícil não é. Será que dá para fazer em outra expressão? Dá sim, ó. A letra B que a gente pegou aqui, ó. X a quarta, olha, veja. Até então a gente fez função de segundo grau e do terceiro. Já vou evoluir um pouco. Eu vou pegar uma função de quarto grau. X a quarta menos 8 vezes x ao quadrado. Quem é a primeira derivada dele? A primeira derivada vai dar 4 vezes x ao cubo menos 16. Calcule os pontos críticos aí, tá bom? Vocês vão achar x igual a 0 e x igual a mais ou menos 2. Tá bom? X igual a 0 e x igual a mais ou menos 2. Beleza. Vocês fazem os pontos críticos aí, tá? São 3. Tá? São 3. E aí você verifica nesses pontos críticos se há mudança de sinal na primeira derivada. Fazendo o quê? Teste da primeira derivada. Se você não quiser fazer o teste da primeira, faz o da segunda. Deriva de novo e joga os pontos críticos. Tá? E aí você determina se cada um daqueles valores, se ele é positivo, negativo. Se for positivo, ponto de máximo. Se a segunda derivada é positiva, ponto de mínimo. Se a segunda derivada for negativa, ponto de máximo. Fiz a segunda derivada de todo jeito. Só que aqui agora o que eu vou calcular é quem? Tentar determinar os valores de x onde essa segunda derivada deu zero. Chamado de quê? De ponto de inflexão. Como é uma função de segundo grau, eu determino duas, ó. Tá? São dois valores. E aí eu faço como eu fiz antes, ó. Função de segundo grau,
parábola de concavidade para cima. O valor que multiplica x ao quadrado é positivo. A esquerda da menor raiz, todo mundo vai ser positivo. Entre as raízes, negativo. A direita da maior raiz vai dar positivo. Se a concavidade fosse para baixo, esses sinais aqui, ó, se invertiam. Tá? Mas para cima fica desse jeito. Logo, o que é que acontece? Ó? Por aqui, ó. Segunda derivada é negativa para todo valor de x, ó, entre esses dois números. Segunda derivada é positiva para todo valor de x maior do que esses números. Então aqui eu vou ter concavidade para cima, para baixo, para cima. Será que isso vai dar realmente? Tá lá, ó. Concavidade para cima. Olha aqui, ó, os pontos de inflexão. Para cima, para baixo, para cima. Tá certo? Ou seja, não tem problema. Professor, o senhor disse naquela hora que a gente tinha o quê? 3 pontos críticos. Um valor de mínimo, um valor de máximo, um valor de mínimo. 3 pontos críticos. Tá vendo? Eu não preciso, tá bom? Fazer a conta. Se eu já tiver na minha mente os pontos, se eu conseguir desenvolver os demais, fica tranquilo demais, homem. Tá? Fica bonzinho todo. Então, ó, não tenho o que temer, tá? Infelizmente, tenho que fazer. E aí eu pego, ó, aquela função x ao quadrado menos 4. Professor, o senhor pegou uma função de polinômio de grau 4. Por que o senhor vai pegar uma função de grau 2? Para mostrar a vocês o seguinte, ó. Na de grau 2, a segunda derivada sempre deu positiva. Se a segunda derivada deu sempre positiva, é por isso aquela ideia, ó. Se o valor que multiplica x ao quadrado é positivo, a concavidade é sempre para onde? Para cima. Aqui, ó. Por quê? Porque o valor sempre vai dar o quê? Positivo. Então, concavidade para cima. Se fosse negativo, o que é que ia dar na segunda derivada? Valor negativo, concavidade para baixo. Tá aí, ó. Aquilo que vocês aprendem no ensino médio, aquele facinho, vem daí. Tá? Vem de derivada. Tá? Difícil demais, ó. Tá aí, ó. Concavidade para cima. Tá bom? Então, beleza. Se eu pegar tudo isso agora, como é que eu faço o gráfico? O gráfico vocês vão fazer utilizando exatamente o que a gente aprendeu. Tá? Utiliza exatamente o que foi aprendido agora. Tá? Vou calcular o quê? Ponto crítico. Ah, o ponto crítico? Beleza, ótimo. Se eu calculei o ponto crítico, eu posso tentar determinar, certo? Onde o gráfico da minha função cresce ou decresce. Para isso eu preciso determinar onde a derivada é positiva ou negativa. Tá? Tá aqui, ó, no gráfico completo. Primeiro ponto crítico. Depois, ó, onde é que ela cresce e decresce. Só que ao mesmo tempo que eu estou fazendo, ó, onde ela cresce e decresce, eu estou procurando quem? Máximos e mínimos. Beleza, então essa primeira parte de derivada é ótimo. E a segunda? Beleza, eu achei máximo e mínimo, mas onde é que eu vou saber onde é que ela tem concavidade para cima ou para baixo? Faz a mesma coisa, só que para a segunda derivada. Calcula onde a segunda derivada é zero, ou onde ela não existe. E procura determinar onde a segunda derivada me dá valor positivo ou negativo. Ponto. É difícil demais, né? Pelo amor de Deus. Mano. Tá? Não venho com história que é difícil, não. Agora, por isso que eu bato na tecla. Uma coisa não é difícil, mas é chata. Tá? Tem coisa que é difícil e não é chata. Tem coisa que é chata e não é difícil. Tá bom? E tem coisa que é chata e difícil. E tem coisa que nem é chata nem é difícil. Tá bom? Então, isso vai ser sempre a construção, pessoal. Não tem para onde correr. Tá? Vai ser sempre a ideia. Olha os gráficos de função. Só para juntar toda a aula de hoje. Ó. Tá? Eu vou fazer a primeira aqui. Tá bom? Vou deixar vocês descansarem. E aí na próxima aula eu refaço os outros exemplos. Tá? Eu faço com vocês esses outros exemplos. Então beleza. Na verdade eu vou fazer o A e o B.
Tá? O A e o B que é tranquilo. O C é que eu vou chamar mais atenção, cuidado, então deixa para a próxima aula. Então na letra A, menos x ao cubo, mais 3 vezes x mais 2. Vamos lá, para eu construir o gráfico completo. Agora eu vou pegar o Sr. Miyagi. Ensinei. Lá vem o inimigo, pinta a cerca, mete, joga casaco, tira casaco, abaixa, limpa, não sei o que, faz de tudo. Pronto, o Sr. Miyagi agora pegou aquelas instruções que eu passei de pintar a cerca e encerar o carro, tá? Para cá. Então, vamos fazer o gráfico. Primeira coisa que eu faço, pontos críticos. Calculei a derivada. Como uma função, ó, polinômio me dá outra, então eu só tenho o resultado onde a minha derivada é igual a zero. Beleza, onde foi que eu achei? Mais ou menos 1. Ótimo. Tá aqui, ó. X igual a 1 e x igual a menos 1 são pontos críticos. Tá? Como é que eu calculo agora? Na primeira derivada, ou eu faço o estudo do sinal, a partir do x igual a 1 e do x igual a menos 1, ou então eu calculo a segunda derivada. Tá? Aí vocês escolhem. Tá bom? Para determinar o máximo e mínimo. Ao mesmo tempo, ó, onde a derivada dá positiva? Como a derivada, ó, é uma função do segundo grau, tá? A derivada deu uma função do segundo grau. Então tá aqui, ó. Menos 3 vezes x ao quadrado mais 3, ó. O valor que multiplica o x ao quadrado é negativo. Então com cavidade voltada para baixo. Se ela para baixo, no meio das raízes, tá? No meio das raízes o valor é positivo. Para valor maior e menor do que a raiz, o número dá negativo. Onde é que eu vou ver isso? Aqui, ó, na primeira derivada. No meio das raízes, o valor é positivo. Está aqui, maior do que zero. Para valor menor do que a menor raiz e maior do que a maior raiz, o resultado é negativo. Ou seja, minha função cresce para todo mundo que está entre menos 1 e 1 e decresce para todo mundo que é menor do que menos 1 e maior do que 1. Ao mesmo tempo, ó, de menos 1, ó, ela passa de negativa para positiva. Se você passou de negativo para positivo, você tem que chegar no menor resultado. Então, ó, no x igual a menos 1, você tem um valor de quê? De mínimo local. No valor de 1, ó, você passa de positivo para negativo. Para você passar de positivo para negativo, você tem que ter chegado no máximo. Logo, ó, em x igual a 1, a função tem valor de quê? De máximo. Meu ponto de inflexão, calcula a segunda derivada. Tá? Se você já tiver calculado máximo e mínimo a partir da segunda derivada, tá bom? Agora você já diminuiu uma parte. Beleza. Calculei a segunda derivada. Onde é que ela é zero? Já que é um polinômio do primeiro grau. No x igual a zero. Ótimo. Tá? Concavidade. Para qualquer valor menor do que zero, colocado na expressão menos 6 vezes x. O resultado dá uma função positiva ou negativa? Se o número é negativo, menos com menos dá mais. Então o resultado é positivo. Para qualquer valor de x menor do que zero, você tem um valor o quê? Concavidade para cima. Se pegar um número positivo, positivo com negativo, dá o quê? Negativo. Então, para qualquer valor de x maior do que zero, concavidade para baixo. Beleza, querido Daniel Lissan. Tá? Então, se eu juntar toda essa informação para construir o gráfico, como é que eu faço? Primeiro, ó, marco os 3 pontos. Marquei os pontos. Ó. X igual a menos 1 e x igual a 1 são pontos de quem? São pontos são pontos críticos, professor. Beleza. Tá? Tô pior do que aquele animador de televisão. Vai, criançada! Se é... Eu fico esperando vocês falarem. Se alguém falar no meio dessa aula aqui, eu saio correndo. Eu saio correndo. Beleza. Tá bom? Achei, ó. No outro aqui, ó, é quem x igual a zero. Tá? Se você pegar x igual a zero e jogar lá na conta, você acha como resultado o número 2. Então, aqui, ó, os pontos críticos, tá? E aqui o ponto de inflexão. Essas bolinhas que vocês estão vendo, eu estou fazendo a mesma coisa que em geometria, tá? Pegando as coordenadas x e y, aí estou marcando.
Aí, ó, é para brincar. Para valor menor do que menos 1, decresce. Entre menos 1 e 1, cresce. Para valor maior do que 1, decresce. Então, ó, decresce, cresce, decresce. Para x igual a 0 com cavidade para cima, para x maior do que 0 com cavidade para baixo. Só que com já cresce e decresce eu já montei isso aqui. A única coisa no ponto de inflexão é isso aqui, ó. No ponto é que ela deixa, ó, de ter uma tendência de crescer infinitamente para começar, ó, a reverter. Ou estabiliza ou diminui. É difícil, né? Na função agora. 1/12 que multiplica x à quarta mais 6 vezes x ao cubo menos 18 vezes x ao quadrado. Como é que eu vou fazer aqui para fazer o gráfico? Tranquilo. Faça a primeira derivada e procurando ela ou é zero ou não existe. A derivada deu uma função de terceiro grau, um polinômio. Ou seja, eu só calculo onde ela é igual a zero. Fiz aqui a distribuição. Achei 3 valores. Ó, a primeira derivada achei 3 valores. Quem são? X igual a 0, x igual a 3 meios e x igual a menos 6. Então eu tenho 3 pontos críticos. Não significa que eu vá ter nos 3 ponto de máximo ou mínimo. Eu achei 3 pontos críticos. Tá? Beleza. Vou calcular onde ela cresce e decresce. Ó. A mesma coisa. Volta aí um pouquinho o vídeo que eu fiz, pessoal. Como são 3 raízes, está aqui. Ó. Estudo do sinal. Para todo mundo que é x, quem é a raiz nele? É o zero. Para todo valor que for menor do que zero, esse daqui dá negativo. Para maior, dá positivo. 2 vezes x menos 3. A raiz dele quem é? 3 meios. Beleza. Tá? Sendo assim, para qualquer valor que eu coloque na minha conta, tá? Menor do que esse, já que é uma função de segundo grau, de primeiro, qualquer valor menor do que 3 meios me dá negativo, qualquer valor maior do que 3 meios dá positivo. No último, ó, x igual a menos 6. De novo, função de primeiro grau. Qualquer valor ó, que eu colocar, detalhe, isso sempre vale, pessoal. Tá? Tem que tomar cuidado. Se o valor que está multiplicando o x é positivo ou negativo. Tem que levar em consideração. Então aqui, ó, no valor de x igual a menos 6, ó, se o número é menor, todo mundo dá negativo. Se é maior, todo mundo dá positivo. E aí você faz o estudo do sinal. Para fazer o quê? Onde ela cresce e decresce. Onde é que ela vai crescer, professor? Para todo mundo que for maior do que menos 6 e menor do que 0. Para todo mundo que for maior do que 3 meios. Onde é que ela decresce? Para todo mundo que estiver entre menos infinito e 6 e para todo mundo que estiver entre 0 e 3 meios. Tá aqui, ó. Máximo e mínimo local. Nossa. Os 3 pontos. Primeiro, menos 6. Ó. O menos 6, ele passa de negativo para positivo. Se é assim, eu atingi um valor de mínimo. No 0, ó, ele passa de positivo para negativo. De positivo para negativo, eu achei um de máximo. No 3 meios, eu passo de negativo para positivo. Sendo assim, se eu passo de negativo para positivo, o que é que eu tenho? Mínimo. E é exatamente o que eu vejo aqui. Ó. Na primeira derivada, ó, em x igual a menos 6 e x igual a 3 meios, você passa de negativo para positivo, ou seja, o mínimo local. E o máximo qual foi? No x igual a 0. Que ela passa de quem? De positivo para negativo. Depois, vou para a segunda derivada. Ponto de inflexão. Ó, pessoal, eu lembro a vocês de novo. Ó, esse máximo e mínimo local, ou você faz pelo estudo do sinal, ou calcula a segunda derivada e bota o ponto crítico. Onde o resultado da segunda derivada der negativo no ponto crítico, tá? Se ela der negativa, é porque aquele valor é de máximo. Se der positivo, é porque o valor é de mínimo. Beleza. Ponto de inflexão. Tá? Vou calcular quem? Segunda derivada. Dá uma função de segundo grau. Vou calcular quem? Raízes. Ó. Onde é que essa função dá zero? Nesses dois valores de x. Ó. Função de segundo grau. Parábola. Com cavidade para cima ou para baixo. Ó. Valor que multiplica x ao quadrado é positivo.
Então, entre as raízes, o valor é negativo. A direita da menor raiz, a esquerda da menor raiz e a direita da maior raiz, o valor é positivo. Significa aqui, ó, como eu disse para vocês, ó, entre esses dois valores aqui, ó, de raízes, o número é negativo. A esquerda do menor valor e a direita do maior valor, você tem um número o quê? Positivo. Tá? Então, no positivo, com cavidade para cima, no negativo, com cavidade para baixo. É difícil colocar isso? Não, ó. Marca os pontos críticos. X igual a menos 6, x igual a 0, x igual a 3 meios. Depois marca os pontos de inflexão, que são quem? X igual a menos 3,79, tá por aqui, mais ou menos. E depois quem? X igual a 0,79, tá aqui, entre 0 e 3 meios. E aí eu faço, ó, da esquerda para a direita, tá? Valor menor do que menos 6, decresce. Entre menos 6 e 0, o valor cresce. Entre 0 e 3 meios, decresce. Depois de 3 meios, a função só cresce. Olha o gráfico. O ponto de inflexão é só para você determinar aqui, ó. Se eu cobrisse essa parte aqui, ó, veja que o valor onde está a linha tracejada aí, ó, do menos 6, veja que ele estaria, tá, contida numa parábola de concavidade para cima. Tá? O valor de 0, ó. O valor de 0, se você passasse duas linhas aqui, ia estar contido aonde? Numa parábola de concavidade para baixo. E o 3 meios, se você analisar, ele iria estar contido aonde? Numa parábola de concavidade para cima. Tá? É a história de concavidade para cima, para baixo, para cima. Beleza? Então, ó, vejam isso aí. Vocês vejam que esse negócio é bem divertido. É legal demais. Tá bom? Analise isso aí direitinho. Voltando para mim, né? Porque eu estou falando para as paredes. Então, pessoal, veja isso aí, tá? A aula de hoje é mais maçante do que difícil, tá? Dá uma olhada, analisa bem direitinho. O que foi que... Ó, de novo. Vocês viram que eu falei isso a aula todinha. Mas vou de novo. O que foi que a gente fez na aula de hoje? Derivada primeira e segunda. O que foi que a gente fez na derivada primeira e segunda? Foi calcular ou onde ela me dá o resultado igual a 0, ou onde ela não me dá a resposta. Tá? Se for na derivada se for na primeira derivada, você chama ponto crítico. Se for na segunda derivada, você chama o quê? Ponto de inflexão. Mudou as ideias? Não. Mudou o modo de fazer? Não. A ideia e o modo de fazer é o mesmo. Tá? Só que aí você tem que fazer na derivada. Beleza. Na primeira derivada, se o resultado, se eu botar os valores lá e ela está dando positivo, você cresce. Na segunda derivada, se o resultado está dando positivo, concavidade para cima. Então a logística é a mesma. Na primeira derivada, se o resultado dá negativo, é o que? Decresce. Se na segunda derivada o resultado dá negativo, concavidade para baixo. Então, não tem como se enrolar. O único ponto em que vocês ainda podem se confundir e aí cuidado, pessoal, é o teste da segunda derivada. O que é que diz o teste da segunda derivada? Se você pegar o ponto crítico da primeira e jogar na segunda derivada, o valor sendo negativo, ela é máximo. Se ele é positivo, é de mínimo. Ou seja, você está usando um dado de uma derivada no da outra. Então, cuidado. Tá bom? Cuidado nisso aí. Tá? Vejam devagar. Tá? Vão devagarinho. Façam essas contas. Tá? No passo a passo, vocês vão ver que não é difícil. Tá bom? A aula hoje é uma canseira. Tá? E aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!